Então é ver pessoas com deficiência, é acolher pessoas com deficiência, mas é também demonstrar empatia. Os fariseus não conseguiam demonstrar empatia. Talvez até eles viram, talvez eles até aceitaram aquele menino estar lá, acolheram, mas eles não se colocavam no lugar. Foi isso que o Senhor fez. Ele se despiu da sua glória, o texto diz, e se tornou um homem. Ao se tornar homem, ele sofreu as nossas dores. Ele falou na linguagem humana. Ele sentiu dor. Ele ficou nesse texto chateado com a dureza do coração das pessoas. Mas ele também declarou nitidamente, claramente, que é assim que nós precisamos ser. Praticar e desenvolver uma santa empatia. É sentir a dor daqueles que estão à nossa volta. Colocar-se no lugar dessas pessoas e, de certa forma, desenvolver algo para que elas se sintam vistas, acolhidas e sintam essa empatia. Para esse grupo que muitas vezes a gente não consegue enxergar, né? Pessoas surdas, já desenvolvo esse trabalho com surdos há mais de 25 anos, apesar de ter essa cara de 30, algumas pessoas vão pensar que eu comecei com 5 anos, não, eu já tenho 43, gente. Eu sei que não parece mais, né? Parece muito mais, mas há 25 anos eu desenvolvo na igreja esse trabalho com surdos. Eu aprendi língua de sinais com primos que eu tenho, que são surdos. Cresci junto com eles, então não tinha como não saber língua de sinais, porque daí eu tinha que conversar, eu tinha que brincar com eles, e aí eu fui aprendendo língua de sinais com eles. A minha avó é cega, era cega, falecida já, então eu tive muita experiência também com essa coisa do braille, da tecnologia assistiva e de outros recursos que a gente precisa usar para atender bem pessoas que não têm esse acesso à leitura, à própria dinâmica do culto, né? Tenho primos também com deficiência intelectual, primos neurodivergentes, que daí entra toda uma categoria diferente de neurodivergentes, né? E hoje eu gostaria de conversar com vocês, olhando a palavra de Deus, e vamos ler Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Marcos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Vamos pensar um pouquinho sobre essas atrofias da nossa vida, que precisam de um toque de Jesus, uma atrofia talvez na nossa mentalidade, na nossa percepção do todo, no ministério que Deus nos concedeu, no chamado que Deus faz a nós. Nós vamos olhar esse texto e pedir que o Senhor fale conosco através da sua santa palavra. Marcos capítulo 3, do versículo 1 em diante, a palavra de Deus nos diz assim: De novo, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: Venha para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado, entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem: Estenda a sua mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Esse texto é um tanto quanto peculiar. Se nós estudamos um pouco do ministério de Jesus, nós vamos perceber que pelo menos 15% do tempo do ministério de Jesus, ele está com alguma pessoa com deficiência. Se nós estudamos um pouquinho do ministério de Jesus, nós vamos perceber que nesses 15%, Jesus, de certa forma, restaura ou traz novamente essa pessoa para o centro da sociedade.
Como se a sociedade do seu tempo não percebesse pessoas com deficiência, e por causa dessa falta de percepção, eles nem falavam sobre a necessidade que aquelas pessoas tinham de Deus. É interessante porque, nesse caso, esse homem está numa sinagoga. Alguém já teve a oportunidade de entrar numa sinagoga aqui? Uma pessoa lá atrás, 2 pessoas aqui na frente, mais uma pessoa aqui, mais 5 pessoas já entraram numa sinagoga. A sinagoga surgiu num período interbíblico, um período que a língua estava se desfalecendo, o povo não sabia mais falar a sua língua, então eles começaram a fazer uma reunião nas casas, e essa palavra sinagoga vem daí, dessa reunião que eles faziam nas casas, para, de certa forma, restaurar a língua, restaurar a vida espiritual do povo, e a partir daí, então, surge esse lugar onde era o centro da vida do judeu nesse período, e ainda hoje, em muitos lugares, é o centro da vida dos judeus. Escolas funcionavam na sinagoga, o ensino das crianças funcionava na sinagoga, os encontros dos homens funcionavam na sinagoga, o encontro de mulher funcionava na sinagoga, tudo funcionava na sinagoga. Só que as pessoas com deficiência não podiam estar na sinagoga. Então, o que esse homem está fazendo na sinagoga? Nós podemos pensar em muitas respostas para a presença desse homem na sinagoga. Muitas. Primeiro, alguém armou para Jesus. Conversou com esse homem, trouxe para a sinagoga. Essa pessoa que armou para Jesus sabia que Jesus ia perceber esse homem, ia ver esse homem, e de certa forma ia dar essa atenção para ele. Eu imagino que aqui está uma coisa que mexe com o nosso coração. As pessoas iam para a sinagoga, estavam na sinagoga, essas pessoas com uma má intenção, com um coração perverso, tramando algo para Jesus. Mas tudo bem, pode ser que essa seja apenas uma conjectura, uma ideia que a gente imaginou aqui, e esse homem, de repente, na verdade, é parente do chefe da sinagoga. Então, o chefe da sinagoga sabia que Jesus ia estar naquele dia, arrumou um jeito desse homem estar ali. E ele chega nesse lugar, só que ele não vai se sentindo confortável, ele não se sente bem em estar ali naquele lugar, porque os olhares são julgadores. Os olhares são carregados da teologia da época, que dizia que se uma pessoa nascia surda, essa pessoa era amaldiçoada. Se uma pessoa nascia cega, essa pessoa era amaldiçoada. Se uma pessoa nascia com alguma mobilidade reduzida, com alguma deficiência nas suas pernas, essa pessoa era amaldiçoada. Em outras palavras, se alguém nascesse com alguma deficiência, essa pessoa era amaldiçoada. Era a teologia da época. Isso fica muito claro no capítulo 9 de João, quando os próprios discípulos chegam para Jesus e perguntam: Senhor, quem foi que pecou para que ele nascesse desse jeito? Mas sabe, a gente não tem certeza se foi isso que aconteceu. O chefe da sinagoga era parente, mas eu sei que esse homem estava lá. Uma pessoa improvável, alguém que não era bem visto, alguém que não era acolhido. Mas sabe o que acontece? Exatamente o que as pessoas esperam. Jesus viu aquela pessoa. E aqui está a nossa primeira lição. Há 40 anos, essa igreja vê as pessoas surdas. Sabe, vocês estão à frente de centenas de milhares de igrejas no Brasil, simplesmente porque vocês estão vendo surdos há mais de 40 anos. Quando vocês atendem o chamado do Senhor para acolher pessoas surdas, vocês estão vendo como Jesus viu. Jesus viu essa pessoa. As outras pessoas ignoraram essa pessoa. Essa pessoa era invisível, era um invisível social, mas para Jesus não. Algumas vezes nós nos sentimos também dessa forma, invisíveis, porque nós nos olhamos no espelho e não percebemos o valor que nós temos. Mas quando o Senhor olha para nós,
Ele nos vê. Ele vê como essa coroa da criação. Sabe, você é a pessoa mais importante do mundo simplesmente porque você é a coroa da criação. E é assim que o Senhor te vê. Quando Ele olha para você, Ele vê o objeto do seu amor. Mas, em alguns momentos, quando nós olhamos no espelho da alma e percebemos as nossas fragilidades, as nossas limitações, nós não conseguimos ver como Jesus vê. Eu queria dizer para você que mesmo quando você se vê no espelho da alma e começa a distorcer a imagem que você tem de Deus, Ele não distorce a imagem que Ele tem de você. Quando Ele olha para você, você continua sendo a pessoa mais importante que existe, na sua singularidade, naquilo que é você, que são as suas características, ou sendo surdo, ou sendo um ouvinte, ou sendo um cego, ou sendo um vidente, ou sendo alguém atípico, ou alguém típico, Deus te vê da mesma forma, como a pessoa mais importante que existe. Agora imagina você, esse desafio precisa reverberar através de nós, ele precisa ecoar através de nós. Jesus viu, mas e nós hoje? Nós já vemos as pessoas frágeis? Nós já temos essa capacidade de ver que ao nosso lado pode ser que alguém muito frágil esteja precisando da minha e da sua oração? Nós já temos essa capacidade de ver as pessoas que estão à nossa frente ou atrás de nós como alguém que precisa do nosso apoio? Meus irmãos, Jesus viu, porque o seu coração estava cheio de amor. Quando o nosso coração se encher de amor, quando o nosso coração se encher de Jesus, quando o nosso coração estiver cheio da presença de Deus, nós vamos transbordar esse amor e os nossos olhos serão iluminados, serão abertos e nós seremos capazes de enxergar as pessoas que estão à nossa volta. Porque por muitas vezes nós só temos a capacidade de enxergar a nós mesmos. Por muitas vezes, nós só temos a capacidade de enxergar as nossas próprias lutas e dificuldades. E não percebemos que ao nosso redor tem gente em sofrimento. Eu fui convidado, alguns dias atrás, para fazer uma viagem missionária para a Amazônia. Eu não sabia por que eu deveria estar ali, pastor, mas eu aceitei o desafio de ir para a Amazônia. Nós fomos para a Amazônia, pegamos um barco, viajamos 26 horas dentro do rio Amazonas, entrando, e vai. Parece que não chegava nunca, e aquele barulho pô na cabeça, coisa terrível. Chegamos lá, o nosso grande objetivo era construir 2 igrejas, primeira numa vila e a segunda numa aldeia indígena que tem um trabalho missionário lá da nossa igreja. Começamos a construção e eu olhei para o lado, vi umas crianças mexendo a mão. Mexe a mão para um lado, mexe a mão para o outro. Eu falei, essas crianças são surdas. Deixa eu chegar ali para ver se são mesmo. E aí eu cheguei conversando com aquelas crianças, todas as outras crianças, tio, eles são surdos, eles não ouvem nada. Aí eu falei, descobri por que eu estou aqui. A comunidade não conseguia ver, os nossos missionários não conseguiam ver a necessidade daquelas crianças. Uma família de 5 surdos, pai e mãe surdos e os 3 filhos surdos. Os 15 dias que eu fiquei lá, eu mudei todo o meu objetivo. Eu não era mais construtor do tipo de igreja física, eu era um construtor de uma igreja espiritual. E comecei a investir o meu tempo naquelas crianças. Quando eu saí de lá, elas já sabiam todos os sinais que eu sei e mais um pouco. Em 15 dias elas aprenderam tudo que elas precisavam para serem discipuladas, para terem acesso à palavra, para irem ao batismo. Mas uma coisa marcante é,
a igreja não estava vendo. Eles já estavam lá há 7 anos e eles não viam essa necessidade. Será que você, além dos surdos, que eu tenho certeza que vocês já estão vendo, vocês conseguem perceber as crianças autistas que já estão aqui? Além dos surdos, que eu sei que vocês já estão vendo, vocês conseguem perceber as pessoas cegas ou de baixa visão que já estão aqui? Além dos surdos, que eu sei que vocês já estão vendo, vocês já conseguem perceber a necessidade de criar espaços e acesso para que essas crianças neurodivergentes estejam acomodadas na igreja? Porque talvez o ambiente com as outras crianças seja muito desafiador para elas. E é possível, inclusive, que numa crise elas agridam outras crianças, sem maldade alguma, apenas para se defender do ambiente. É possível que vocês ainda não estejam vendo. Então eu imagino que o Senhor me trouxe a esse lugar como um profeta solitário nesse Brasil, para dizer: abram os olhos. Assim como o Senhor estava vendo aquela pessoa que tinha menos recursos e que não era bem vista ou aceita naquele lugar, o Senhor hoje talvez esteja pedindo para você. Olha a pessoa do lado que está em depressão, que precisa do teu socorro. Olha a pessoa do lado que está em crise no casamento, que precisa do seu socorro. Olha a pessoa do lado que já está com a idade avançada e que precisa de adaptações nesse ambiente, para que ela se sinta abraçada, confortável aqui, se sinta parte. Olha para a pessoa do lado e veja, ela é uma criança inocente, precisa do teu amor, do teu cuidado, da tua atenção. Mas olha também para aqueles que são invisíveis sociais. A igreja não estava vendo essa família lá no Amazonas. Deus precisou me tirar lá de Curitiba para construir 2 igrejas que não tinha nada a ver com igreja. Quando eu cheguei lá, eu descobri, Senhor, não tinha nada a ver com igreja. Eu não sei pregar com martelo. Minha pregação é outra. Por que o Senhor me convenceu a ir para lá pregar com martelo? Não era isso que Ele queria. E eu vou te dizer, foi uma experiência bem marcante. Porque nós comemos jacaré nos 15 dias. Primeiro dia, jacaré frito. Segundo dia, jacaré empanado. Terceiro dia, estrogonofe de jacaré. Quarto dia, jacaré com açaí. No 15º dia, jacaré, eu não aguentava mais. Eu já estava praticamente andando, me arrastando no chão, assim, virando um jacaré. Quando nós chegamos na capital, em Manaus, eu falei, um McDonald's, pelo amor de Deus. Mas a coisa que mais marcou foi poder sair de lá e depois receber as fotos dessas crianças, dessa família toda sendo batizada. Porque nós fomos lá construir uma igreja de madeira e pregos. Mas nós acabamos construindo uma igreja também espiritual. Você já está vendo? Além disso, ao olhar para esse texto, quando Jesus diz assim, venha para o meio, no versículo 3, Ele está dizendo que precisa criar espaços, visibilidade, além de ver. Olha o desafio para essa pessoa. Ela nunca tinha entrado na sinagoga. Vamos trabalhar com essa hipótese. E de repente Jesus fala, não, quero que todo mundo veja você. Olha o desafio. Como assim? Eu já ando todo dia por aí e é uma tortura quando as pessoas olham para mim. Eu já ando todo dia por aí e já é pesado quando as pessoas olham para mim, porque o olhar delas é julgador. Isso me machuca, isso dói. Agora o Senhor me chama para estar no meio. Aí vem a segunda lição. Jesus não somente viu esse homem, quando Ele pede para ele vir para o meio, Ele está pedindo para que toda a igreja veja, mas que toda a igreja, que toda a sinagoga, de certa forma, acolha esse homem. O acolhimento deve ser uma reflexão para cada um de nós todos os dias.
Porque o acolhimento envolve desafios. Há 40 anos atrás, quando os surdos começaram a chegar nessa igreja, imagina o rebuliço que foi. Deve ter sido muito difícil. Ninguém sabia Libras, na época Libras nem existia, na verdade. Quando nós tínhamos cursos na igreja, chamava esse curso de curso de mímica, pasmem. Mas era assim que se chamava. Venha aprender o curso de mímica. Então esses surdos chegaram aqui, todo mundo começou a pensar, e agora o que a gente vai fazer? Como é que a gente faz? Como é que a gente vai acolher? No acolhimento vem um desafio. Nós, quando começamos a receber alguns jovens com síndrome de Down na igreja, foi um movimento do Espírito Santo na cidade. Eu não sei explicar isso para vocês até hoje, eu não sei explicar. Mas nós temos um programa na TV, passa todo dia esse programa e é só culto. E algumas crianças com síndrome de Down, alguns jovens com síndrome de Down, iam para a escola e quando elas voltavam, elas achavam o culto da igreja na TV e ficavam a tarde inteira assistindo aquele culto. Até os seus pais um dia chegaram e falaram assim, não, vamos conhecer essa igreja, que vocês estão assistindo tanto que eu fiquei curioso para conhecer esses pastores, essa igreja, esse louvor. Então chegou a primeira família. A família da Cacá veio, trazendo pai, mãe, irmãos, e a Cacá era que estava puxando todo mundo. Quando ela viu pela primeira vez o nosso pastor, ela ficou eufórica. Ela queria tirar uma foto com ele, abraçar, e aí o pai foi explicar o que estava acontecendo, porque a gente não entendeu. Só que aí a Cacá não ficava mais satisfeita em assistir o culto pela TV. Ela queria assistir o culto na igreja. Então a Cacá veio para a igreja, e junto com a Cacá veio o desafio do acolhimento. E aí, como é que a gente acolhe? Algumas crianças, algumas pessoas com síndrome de Down ficarão tranquilamente no culto, outras ficarão em movimento o tempo todo. Então nós criamos uma alternativa. Ela vem para um momento que é mais simpático para ela, ela fica naquele momento, na sequência ela vai para uma outra sala, que é uma sala de acolhimento, onde ela faz diversas atividades, trabalhando a mesma história, às vezes 6 meses, a mesma história. No final, quando nós percebemos que aquela história já esgotou, nós já esgotamos todas as alternativas para contar aquela história, nós mudamos de história. Mas junto com a Cacá vieram umas 15 jovens, porque ela chamou todos da escola dela. Quando nós começamos o trabalho com cadeirantes na igreja, foi porque todo mundo estava vendo o trabalho com surdos e achando lindo, o trabalho com cegos e achando maravilhoso. E a esposa de um pastor chegou para mim e falou, pastor, nós temos um trabalho maravilhoso com surdos, temos um trabalho maravilhoso com cegos, por que nós não temos um trabalho com cadeirantes? Eu falei, porque não tem nenhum cadeirante. Me arruma um cadeirante que a gente começa o trabalho. Ela falou, pronto, você já tem. Eu falei, quem? O meu irmão. Até então eu não sabia que ela tinha um irmão cadeirante. O Senhor estava chamando esse menino para o meio. A voz do Senhor bateu no seu ouvido através da sua irmã. Então ele veio 2 semanas seguidas, como se ele estivesse avaliando a igreja. Depois dessas 2 semanas ele chegou para mim e falou assim, pastor, posso chamar meus amigos? E eu inocentemente disse, você deve chamar os seus amigos. Só que quem ia buscar na Kombi era eu. Então ele me passou o endereço dos amigos, que eu cheguei lá na casa de um, tinha mais 5. Na casa do outro tinha mais 2. Na casa do outro tinha 3. Eu falei, gente, é uma Kombi, não cabe todo mundo. Vamos começar a dividir isso aqui. Vamos fazer 2 dias da semana um encontro para vocês. Um grupo de estudo para vocês. E assim foi. Eu era mais alto, eu tinha mais ou menos 1,70 m, mas de tanto carregar cadeirante, fiquei mais baixo. É brincadeira, tá, gente? E aí surgiu o desafio do acolhimento. A nossa igreja não estava preparada, não era uma igreja acessível. E eu falava, e a gente ia começando a fazer as adaptações.
Mas Deus queria acelerar esse negócio. Sabe o que Ele fez? Nosso pastor de adoração se tornou cadeirante. É uma coisa de doido isso que eu estou falando. Mas tudo aquilo que a gente estava pedindo e fazendo e planejando há uns 5 anos, em 5 meses aconteceram. Nosso pastor de adoração hoje é uma pessoa tetraplégica. O pessoal que canta aí conhece ele. Algumas pessoas de manhã, inclusive, vieram falar: eu participo da oração junto com o pastor Paulo Davi. Todo dia. Eu falei: nossa, que legal. Então, a pessoa que participa da oração todo dia com ele sabe que de um dia para outro ele se tornou uma pessoa tetraplégica. Nós não sabemos ou não percebemos isso enquanto a necessidade não bate na nossa porta, que a igreja precisa ter esses caminhos de acolhimento. E um dos caminhos do acolhimento é estar com o coração aberto e dizer: venha para o meio, venha para esse lugar aqui, há espaço, há um lugar para você especial aqui, venha para o meio, é aqui que eu quero que você esteja, e é aqui que eu quero que as outras pessoas vejam você, venha para o meio, esse é o seu lugar. É o que Jesus está dizendo. Mas eu fico imaginando esse homem com a mão escondida assim. E aí no próximo versículo, versículo 4, Jesus faz uma pergunta: é nisto nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado, entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a sua mão. Além de Jesus expor esse homem, trazendo-o para o meio, para que as outras pessoas o vissem, ele disse: estenda a sua mão. Mostre a sua vulnerabilidade, mostre a sua fraqueza, mostre a sua vergonha, coloque a sua vergonha diante de mim, para que outras pessoas vejam o milagre que eu farei através da sua vida. Gente, isso é muito forte. Ele então, timidamente, encolhido, tira a mão de dentro da sua roupa, e quando ele estende a sua mão, Jesus, entristecido, porque as pessoas, apesar de terem ouvido, visto outros milagres, não tinham compreendido ainda a vontade de Jesus para aquele povo, acolher todos aqueles que têm necessidade de acolhimento. Então não é só ver, é também acolher. E quando eu leio esse texto, o homem estendeu a sua mão, versículo 5, finalzinho. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. O versículo 6 ainda diz: os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, para procurar ver como o matariam. Olha que coisa, o milagre aconteceu diante dos olhos deles, e eles saíram dali para conspirar contra Jesus. Os fariseus são os maiores avivalistas desse período interbíblico. Os fariseus ensinaram novamente, resgataram a palavra, resgataram a língua, chamaram o povo novamente para a adoração. Os fariseus tinham um compromisso toda segunda e toda quinta de jejuar e orar. Os fariseus memorizavam a palavra. Os fariseus eram pessoas que tinham uma piedade tão contagiante que as pessoas que estavam perto deles queriam mais de Deus. Mas aqui no período de Jesus, me parece que eles ouviram um grito, um clamor ainda maior da vaidade. A vaidade falou mais alto do que a piedade. Me parece que eles ouviram um clamor, um grito ainda maior do orgulho. Me parece que o orgulho falou ainda mais alto do que a santidade. Eles passaram a ouvir as suas necessidades apenas,
passaram a olhar apenas para si mesmos e eram incapazes de ver o poder de Deus se manifestando. Sabe, meus irmãos, nós precisamos cuidar com isso, porque às vezes nós também temos uma máscara de piedade, de religiosidade, usamos até a roupa dos religiosos, mas o nosso coração está longe. Jesus vai falar isso, repetindo Isaías capítulo 29, 13, eis que esse povo se aproxima de mim, com a sua boca, com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Ele está falando de quem? Dos fariseus. Então é ver pessoas com deficiência, é acolher pessoas com deficiência, mas é também demonstrar empatia. Os fariseus não conseguiam demonstrar empatia. Talvez até eles viram. Talvez eles até aceitaram aquele menino estar lá, acolheram. Mas eles não se colocavam no lugar. Demonstrar empatia. Olha o desafio que nós temos. Se nós lemos Filipenses capítulo 2, foi isso que o Senhor fez. Ele se despiu da sua glória, o texto diz, e se tornou um homem. Ao se tornar homem, ele sofreu as nossas dores. Ele falou na linguagem humana. Ele sentiu dor, ele ficou nesse texto chateado com a dureza do coração das pessoas. Mas ele também declarou nitidamente, claramente, que é assim que nós precisamos ser. Praticar e desenvolver uma santa empatia é sentir a dor daqueles que estão à nossa volta. Colocar-se no lugar dessas pessoas e, de certa forma, desenvolver algo para que elas se sintam vistas, acolhidas e sintam essa empatia. Eu lembro a primeira vez que nós recebemos uma família neurotípica na igreja, com uma criança autista. Esses pais entraram na minha sala chorando, com um laudo na mão, e falaram assim: pastor, nós não somos dessa igreja, mas a gente está pedindo oração aqui, porque a escola já rejeitou nossos filhos, a terapia já rejeitou, a sociedade rejeita. É difícil demais a nossa vida. A gente não dorme, a gente não come, a gente não tem um tempo para nós. Nós sabemos de muitos casais que já se separaram porque tem um filho autista. O senhor pode orar por nós? E eu falei, nós não somente vamos orar agora, como nós vamos, com a sua ajuda, desenvolver um projeto aqui de acolhimento para vocês. Porque eu não sei a sua dor, eu não sei o que você passa. Mas eu sei que o Senhor sabe. Ele foi rejeitado, ele foi maltratado, ele carregou cruz, ele foi pregado no madeiro. Ele sabe o que é rejeição. E ele fez tudo isso por você, pela sua família, pelo seu filho, pela sua filha. Ele fez por você. Então, se ele fez, eu, como servo do meu Senhor, eu preciso aprender a desenvolver essa santa empatia, me colocar no seu lugar de dor e, de certa forma, tentar compreender a sua luta, a sua dor. Nós começamos um projeto para pais. Na primeira reunião, sem fazer muito esforço, não fizemos alarde, nem um comunicado muito grande, nós tínhamos 19 pais naquela reunião. E depois isso foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Começamos a estudar e a compreender qual era a melhor forma de acolher essas famílias. Porque não é só
o surdo, é a família do surdo. Ainda vou dizer mais, se vocês acolherem só o surdo, daqui a pouco ele se desvia. Mas se vocês acolherem a família do surdo, pai, mãe, irmão, ele nunca vai sair daqui. Porque os seus pais, os seus irmãos nunca vão deixar ele sair. Quando eu vejo que chega um surdo sozinho na igreja, eu cuido dele, eu me dedico a ele, mas eu me dedico muito mais quando chega uma família inteira. Porque eu sei que aquela família tem muito mais potencial de permanecer firme. Os surdos me ensinaram isso. Os surdos são meus mestres nesse aspecto. Mas eu aprendi isso também com os cegos. Aprendi isso também com os cadeirantes. Aprendi isso também com os neurodivergentes. Sabe, gente? O Senhor me trouxe aqui para fazer um desafio para vocês. Ver, acolher e desenvolver uma santa empatia. Eu não vou nem arriscar alto, mas eu diria que 10% das famílias que tem aqui, 10% das famílias que tem aqui, conhece alguém com deficiência. Quer ver? Você conhece alguém com deficiência? Levanta a sua mão, por favor. É mais que 10%. Para mim, eu fico indignado, entristecido. Quando eu olho para esse texto, parece que isso também se intensifica. Que nós somos 10.046 igrejas batistas no Brasil e só 2 igrejas batistas desenvolvem um projeto includente. Só 2. 10.046 igrejas e só 2 igrejas desenvolvem. Isso é ou não é de entristecer? Fala a verdade. Para mim é. Então nós vamos orar agora para que os seus olhos se abram e você passe a ver pessoas com necessidades específicas, pessoas com deficiência, com transtornos, com necessidades que essa igreja pode suprir. Mas nós vamos orar e você vai perguntar para Deus como é que você pode acolher. Porque Deus vai revelar para cada um de nós uma coisa diferente, não vai ser igual não. Para cada um tem um detalhe, uma coisinha diferente. Nós temos um grupo de mães de crianças autistas que os seus pais, que os seus cônjuges foram embora. E existe uma pesquisa no Brasil que 81% dos maridos, dos homens, quando descobrem que os seus filhos têm autismo, são autistas, abandonam a família. Então nós descobrimos essa verdade e falamos, o que a gente vai fazer? Porque elas têm que ficar em casa para cuidar dessas crianças. A gente divide o autismo em 3 níveis de suporte. Suporte 1, suporte 2, suporte 3. Suporte 3 é aquele autista que não fala, que grita o tempo todo, que tem crises terríveis. E geralmente essa mulher está passando por isso todos os dias, sozinha. Então nós fizemos um projeto chamado Refrigério. E no Refrigério, nós ficamos com essa criança. É difícil. Um dia uma delas pegou um lápis e pô no meu braço. Eu quase não consigo arrancar o lápis do braço. Eu não vou falar que é uma coisa mais linda do mundo, que é maravilhoso. Mas é o que a mãe passa todo dia. Eu passei uma vez só, já estou achando ruim. Ninguém mais vai fazer isso por eles, senão a igreja de Cristo. Ninguém mais tem esse tipo de amor para socorrer, senão a igreja de Cristo. A escola não quer, a sociedade não quer, os terapeutas não querem. A igreja de Cristo também não vai querer? Pesado, né? Muito pesado. Muito triste, na verdade.
Se 15% do Ministério de Jesus é voltado para pessoas com deficiência, me parece que Ele está dando um recado para nós. Além de ver, além de acolher, se coloque no lugar. Se coloque no lugar desse surdo. Foi o que hoje nós vivemos aqui, quando os surdos começaram a fazer o louvor, todo mundo falou, ué, cadê a música? Eu fiquei olhando para a cara de vocês, foi muito engraçado. Cadê a música? Mas eles estão aqui todo domingo, tem a música, mas não tem música. O que eles percebem? As expressões faciais, o movimento do corpo, é o que eles percebem. E se chega um cego aqui, como é que ele vai ser acolhido? Se não tem um audiodescritor, alguém que diz para ele como é essa igreja. Eu pedi para uma pessoa da minha equipe fazer um curso de audiodescrição, e ela fez esse curso, e o TCC dela foi fazer a audiodescrição da nossa igreja. No dia que ela terminou de apresentar, que ela trouxe o TCC para a igreja, ela convidou os cegos da igreja, e vieram naquele dia uns 60 cegos, e ela começou a descrever a nossa igreja. Todos eles, sem exceção, começaram a chorar. Alguns deles estão lá conosco mais de 13 anos, mas eles não sabiam como era a igreja. Eles entravam e saíam e não tinham noção de como é que era a igreja. Como era a disposição dos bancos, como eram as janelas, os vitrais, o pé direito, a altura, como ficava a disposição, onde os pastores ficavam, onde os intérpretes, os surdos, não sabiam nada. Eles falaram, gente, a minha igreja é muito linda, como é que eu não sabia como ela era? Nós que vemos não temos a noção dessa necessidade, porque nós não estamos desenvolvendo essa santa empatia. Quando você ficar mais velho, você vai descobrir como é que é a acessibilidade da igreja. Alguém começou a rir ali. Quando você estiver grávida, você vai ver como é que é a necessidade de uma rampa como essa. Parece a coisa mais simples do mundo, mas isso é acesso. Por isso eu quero orar agora por pessoas que querem a sua visão aberta, pessoas que querem aprender a acolher, pessoas que querem desenvolver essa santa empatia. Se você é essa pessoa, se coloque de pé, e eu vou pedir ao Senhor que derrame sobre a sua vida esse tipo de coração, esse tipo de testemunho cristão, esse tipo de vida cristã, na verdade. É você, se coloca de pé, para que os teus olhos sejam abertos e aquelas pessoas invisíveis passem a ser percebidas por vocês. E o acolhimento passe a ser algo real na sua vida e através da sua vida. E essa santa empatia seja desenvolvida por você, onde quer que você esteja. Onde quer que você esteja, está no mercado, viu alguém com uma necessidade, vai lá e ajuda, você já tem esse recurso. Deus te deu esse amor, essa santa empatia para ajudar, vai lá e ajuda. Viu alguém assim na rua, vai lá e ajuda. Mas viu alguém vindo na igreja com essa necessidade, vai lá e ame, como Jesus amou. Seja o idoso, a criança, o casal, a pessoa com deficiência, a pessoa sem deficiência, seja quem for, vai lá. Porque você viu, porque você quer acolher, você está trabalhando nessa santa empatia. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua igreja, se despertando para desenvolver algo muito maior do que eles sonharam. Porque Jesus também o chama para o meio, venha para o meio. Cada um de nós, com as nossas fragilidades, com as nossas limitações, com as nossas lutas, somos chamados pelo Senhor
para que ao sermos tocados por Ti, sejamos instrumentos para tocar na vida de outros. Pessoas com limitações, com dificuldades, pessoas deficientes. Pai, nós somos chamados para sermos as Tuas mãos, os Teus pés, os Teus lábios, o Teu olhar, o Teu ouvir ao sentar com alguém. Pai, que o Senhor nos instrumentalize de tal forma, de forma tão poderosa, que aquele que se achegar a esse lugar se sentirá acolhido pelo Senhor, porque nós seremos essa expressão viva de acolhimento. Mas nos ajuda a praticar essa santa empatia, nos ajuda a nos colocarmos no lugar daqueles que estão em sofrimento, porque até então o nosso olhar é apenas um olhar julgador, um olhar que afasta, excludente. Mas Pai, nos ajuda, assim como o Senhor um dia nos acolheu, porque estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, e os nossos pecados causaram uma ruptura, uma separação entre nós e o Senhor, mas o Senhor veio a esse mundo para construir essa ponte de acesso, e através do sangue de Jesus derramado naquela cruz, hoje nós temos livre acesso e podemos dizer: o reino de Deus é acessível. Mas que nós também sejamos acessíveis, como a representação viva do reino de Deus. A igreja precisa ser acessível. Então abre os nossos olhos, nosso coração, dá-nos essa santa empatia, para que o reino de Deus seja percebido como acessível, a partir dessa igreja, representada por cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. É a oração que eu faço, Pai, em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus. Amém e amém.